Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Norberto Salomão, professor de História. E aí, vamos concluir os nossos estudos sobre a República Romana? Muito bem, vamos falar agora sobre os principais acontecimentos que marcaram a crise da República Romana. Vamos relacioná-los rapidamente. São os seguintes: reforma dos irmãos Graco, disputas entre os generais pelo poder, destacando os governos de Caio Mário e depois de Cornélio Silas, revolta de escravos liderada por Espartacus, primeiro triunvirato com Júlio César, Pompeu e Crasso, ditadura de Júlio César, e finalizando, o segundo triunvirato, com Otávio, sobrinho de Júlio César, com o general Marco Antônio e com Lépido. Ao final, Otávio prevaleceu e tornou-se o primeiro imperador de Roma. É isso mesmo. Vamos ver no detalhe isso aí. Vamos olhar aqui o nosso materialzinho, vamos compartilhar a nossa tela, ok? E aí fica mais fácil para você observar, né? Vamos ampliar aqui. Maravilha. Muito bem. Pessoal, veja, na República Romana as tensões sociais foram intensas. As cidades cada vez mais marcadas por uma grande massa de miseráveis, aumento da marginalidade. E aí um tribuno da plebe, Tibério Graco, teve a ideia de resolver esse problema. Como? Segundo Tibério Graco, tribuno da plebe, uma forma de solucionar esse problema seria realizar uma reforma agrária nas terras do Estado romano. E como é que se chamavam essas terras do Estado romano? Chamava-se ager públicos. Então, viu numa provinha ali, ager público, já sabe que são as terras do Estado. Professor, e essas terras serviam para quê? Curiosamente, essas terras eram reservas para que, em momentos de grave crise, pudessem ser distribuídas. Tá, e por que não eram distribuídas, então? Porque senadores e autoridades romanas, juntamente com seus protegidos, tornaram-se usufrutuários dessas terras. Usufrutuários, ou seja, eles podiam usar e extrair o fruto dessas terras. Assim sendo, o Senado foi contrário à medida proposta em 133 a.C. por Tibério Graco. Houve enfrentamento e Tibério Graco e seus 300 aliados foram mortos pelas tropas do Senado. 10 anos se passaram. Agora, o irmão de Tibério Graco, Caio Graco, assumia como tribuno da plebe em 123 a.C. E o Caio Graco pensou o seguinte: não posso propor de imediato reforma agrária, preciso propor primeiro, né, uma medida que seja mais popular. Eu preciso primeiro ganhar apoio popular para depois, sim, propor a reforma agrária. Então, ele propõe a lei frumentária ou frumental. Frumento é uma palavra de origem latina que significa trigo, pão. Então, essa lei consistiu na venda de alimentos a preços mais baixos para a população carente, para os proletários, para aquela população mais carente de Roma. A medida foi muito bem-vinda, o Caio Graco ganhou apoio popular e aí, então, ele propõe a lei de reforma agrária. Claro, óbvio, ele sabia que essa lei de reforma agrária não seria apoiada ou aprovada pelo Senado, mas ele imaginava que, com apoio popular, ele teria força para pressionar o Senado. Então, ele organizou um pequeno grupo armado, esperando que esse pequeno grupo armado contaria com o apoio da população. Enganou-se. O povo temeu perder aquilo que já tinha conquistado. O Caio Graco ficou isolado, foi cercado pelas tropas do Senado e preferiu a morte à prisão. Pediu a um escravo que o acompanhava que o matasse. Ambos, então, né, os irmãos Graco, Tibério e Caio Graco, não tiveram êxito em sua proposta, né? Morreram em confronto com as tropas do Senado. Muito bem. O passo seguinte é observarmos as tensões que envolveram generais romanos e isso acabou marcando o governo de 2 generais. Ok? Vamos ver aqui. Então, nós vamos ter o governo dos generais Mário e Sila.
não ao mesmo tempo, né? Então, esse foi um período de grandes contendas políticas. Dois grupos políticos formaram-se em Roma, tá? O grupo popular e o grupo aristocrático. Mário, ligado ao grupo popular, Sila, ao grupo aristocrático. Então, está aqui, ó. Era um general romano, governou entre 110 até 86 a.C. Tá? Uma de suas principais ações foi enfraquecer politicamente o Senado. Ele vai buscar um governo de cunho mais popular, partido do Caio Mário, Partido Popular. Só uma curiosidade, o Caio Mário, ou Gaius Mário, é tio de Júlio César, aquele que será um futuro ditador em Roma. Ele conseguiu se reeleger 6 vezes consecutivas. Isso não era permitido. Aqui, ó. A lei previa uma pausa de 10 anos para que alguém pudesse assumir novamente uma mesma magistratura. Mas, apoiado pelas suas conquistas, pelo seu governo popular, ele consegue fazer frente ao Senado. Muito bem. O Mário adotou algumas medidas importantes para controlar a revolta de plebeus. Aqui o destaque, ó. Ampliou a participação dos plebeus no exército. Profissionalizou o exército. Como é que você profissionaliza o exército? Você cria uma remuneração para os soldados. Então, ao criar essa remuneração para os soldados, ele profissionaliza o exército. E também criou uma aposentadoria para os militares. Após 25 anos de serviços militares, o soldado poderia se aposentar e teria direito a um pedaço de terra. Com todas essas medidas, o Caio Mário vai se tornando cada vez mais popular. Ok? Muito bem. Mas quando ele morre, o Partido Popular se enfraquece e quem assume o poder é o Partido Aristocrático. E o Partido Aristocrático coloca no poder Cornélio Sila, general Cornélio Sila ou Sula. Aqui o nome dele, ó, Lúcius Cornélius Sula Félix. Governou entre 82 a 79 a.C. Um governo duro, um governo extremamente autoritário, um governo marcado por perseguições políticas a todos os seus adversários, principalmente aqueles que eram adeptos da política estabelecida por Caio Mário. Se apoiou nos políticos, patrícios, e buscou reforçar a autoridade do Senado. Portanto, um governo muito duro, muito conservador e também autoritário. O Júlio César, sobrinho do Caio Mário, teve que fugir de Roma para não ser morto pelas perseguições de Cornélio Sila. Sila promoveu também uma profunda reforma na legislação romana, visando torná-la mais rígida, mais rigorosa. Reformou as magistraturas. O poder dos magistrados vai ficar um pouco mais limitado, porque o Cornélio Sila vai concentrar mais poderes em suas mãos. Assim sendo, ele cria um novo sistema de administração nas províncias, caráter mais centralizador. Aperfeiçoou o sistema jurídico, principalmente impondo leis mais rigorosas no processo penal. Agora, o Cornélio Sila não vai agir só de forma dura. Ele precisa de medidas populares para ter uma base de apoio. Libertou cerca de 10 mil escravos, deu a esses escravos cidadania e a maior parte deles tornou-se a guarda pessoal do ditador. Sila também investiu na urbanização de Roma, em reformas e construções de arquitetura, monumentos, né? Ele vai se destacar nesse ponto. Porém, em 79 a.C., o Cornélio Sila, já muito doente, ele renuncia ao cargo e vai se aposentar. Isso vai gerar um quadro de constantes rebeliões e disputas pelo poder em Roma, e é em meio a esse quadro de constantes rebeliões e disputa pelo poder que nós tivemos em 73 a.C., a revolta de Espartaco. Revolta de Espartaco, né? O Espartaco era um escravo gladiador, ele fugiu do circo de gladiadores com aproximadamente 14 colegas, passou a atacar fazendas, libertar escravos e treiná-los como gladiadores. Chegou a compor um exército de 120 mil homens. Isso deu um trabalho muito grande para que Roma
pudesse controlá-los. Quem vai vencer com muito custo essa rebelião será o general Crasso. General Crasso, que primeiramente foi derrotado, sofreu uma grave derrota, mas depois se recupera, retoma as batalhas e vence Espartaco e seus seguidores. Uma série de crucificações serão feitas nos caminhos que davam acesso a Roma para servir como exemplo, não é? Contra aqueles que se rebelassem contra o Estado romano. Muito bem, a crise prossegue e aí nós vamos ter uma aliança informal, um combinado que não estava lá na lei, envolvendo o general Júlio César, que havia conquistado a Gália, o general Pompeu, que é considerado o grande sucessor de Cornélio Sila e que havia contido uma rebelião de Viriato na Península Ibérica, e o general Crasso, que, como vimos anteriormente, ele dominou a revolta de Espartacos. Então, no ano 60 a.C., um acordo informal envolvendo Pompeu, Crasso e Júlio César estabelece um consulado de 3 membros, como são 3, olha, triunvirato. E aí o termo primeiro triunvirato. Muito bem. O Senado não gostou nada desse acordo entre esses 3 grandes generais, porque o Senado teve o seu poder enfraquecido. E o Senado temia muito a figura de Júlio César, sobrinho lá do Caio Mário, porque sabiam que Júlio César tinha ambições políticas muito fortes, que ele se ampararia no povo, e isso poderia gerar um prejuízo muito forte para o poder do Senado. Bom, em 54 a.C., a esposa de Pompeu, Júlia, que era filha de Júlio César, ela morre. Ao falecimento da esposa de Pompeu, isso afasta Júlio César e Pompeu. Há um afastamento entre os dois. O Senado se aproveita disso para se aproximar de Pompeu, tentar jogar Pompeu contra Júlio César. No ano de 53 a.C., morte de Crasso. Então a gente está vendo que o primeiro triunvirato está se dissolvendo aí. Com a morte de Crasso, as tensões entre Júlio César e Pompeu se intensificam. E aí o Senado se aproveita disso, né? O Senado apoia a eleição de Pompeu como primeiro e único cônsul de Roma. Primeiro não no sentido de ter sido o primeiro cônsul, primeiro de ser o mais importante, né? E aí, quando o Pompeu é eleito cônsul, o Senado exige que Júlio César entregue o seu comando. Então, nessa época aqui, o Senado romano decidiu apoiar Pompeu. E Júlio César seria obrigado a entregar o seu comando militar. Ficaria apenas com o comando ali da Gália. Isso não agradaria em nada a Júlio César. O Júlio César não aceita isso e acaba se rebelando contra o Senado e contra as tropas do Senado. Em 49 a.C. até 48 a.C., Júlio César e seus subordinados iniciam uma guerra civil. Isso aí, Júlio César vai enfrentar as tropas do Senado. A famosa frase de Júlio César quando ele parte para esse ataque, né? Em latim, alea iacta est, ou seja, a sorte está lançada. Muito bem. Determinado a garantir o poder em suas mãos, o César, após vencer o Senado e as tropas de Pompeu, persegue os senadores romanos, né? Aqueles que eram seus inimigos. O Pompeu acabou fugindo para o Egito, onde foi assassinado. Nessa época, lá no Egito, muitos membros do governo egípcio queriam agradar Júlio César, assassinaram o Pompeu, o decapitaram e colocaram sua cabeça em uma caixa para entregá-la ao Júlio César. Muito bem. Vamos ter aqui agora o período da ditadura de César, de 48 a 44 a.C. O Júlio César, com apoio de soldados e dos plebeus, da massa, né, dos setores mais populares, vai acumulando títulos, inclusive de ditador perpétuo. Conquistou territórios da Espanha, da África e transformou o Egito em uma província romana. É nesse momento que Júlio César se alia a Cleópatra, que se torna sua amante, com quem ele, inclusive, terá um filho, Ptolomeu Cesário. Terá um filho com Cleópatra, Ptolomeu Cesário. Muito bem.
Durante esse período, destacaram como principais medidas do Júlio César, a realização de grandes obras públicas. Ele amplia a cidadania, ele estende a cidadania a outras regiões do território romano, garantiu direitos políticos aos gauleses, com quem ele fez aliança, né, depois de conquistar ali a região da Gália. Modificou o calendário romano, adicionou um mês, o mês de julho, em sua homenagem, né, Júlio César, o mês de julho, e estipulou o emprego do ano bissexto. Como ele retirou um dia de um mês do ano, né, ele retirou um dia lá do mês de fevereiro, então, a cada 4 anos acrescentaria esse dia, então criando o ano bissexto. Nós estamos no ano bissexto, né, ano de 2020, ano bissexto. Mas o Senado, muito revoltado com Júlio César, sabia que só poderia derrotar um homem assim com a sua morte. Em 44 a.C., o Senado tramou com Brutus e Cássio. Vejam vocês, eram homens de confiança de Júlio César, mas traíram Júlio César. O Júlio César é atraído até o Senado e, quando ele adentrou o Senado, um grupo de senadores assassinou a punhaladas, a facadas, o ditador Júlio César. O Senado achava que, assim, recuperaria o seu poder. Pois é, o Senado se enganou. A morte de Júlio César gerou mais rebeliões, gerou descontentamentos. E aí só teria uma saída: colocar no poder os homens mais próximos de Júlio César. Então nós vamos ter aí o chamado Segundo Triunvirato, de 43 a 33 a.C., mas às vezes pode aparecer assim nos livros, de 44 a 31. Mas o triunvirato mesmo, ele vai se efetivar entre 43 e 33 a.C. Com quem? Com o general Marco Antônio, antigo aliado de Júlio César, com Caio Otávio, sobrinho de Júlio César, e um homem riquíssimo de Roma, um banqueiro romano, Lépido. Esse segundo triunvirato, diferente do primeiro, ele foi validado pelo Senado e foi a forma que o Senado encontrou para tentar conter os descontentamentos. Olha, aqui eu coloco a data mais precisa, não é, do segundo triunvirato, entre 43 a 33 a.C. Envolveu 3 nomes influentes. Já vimos: Otávio, Marco Antônio e Lépido. Bom, enquanto o primeiro triunvirato foi informal, quer dizer, ele não era oficial, o segundo triunvirato foi uma aliança política formal, validado pelo Senado. Mas nem tudo são flores. O Otávio usou a sua força política para afastar Lépido da política, afastar Lépido do poder. Marco Antônio aliou-se a Cleópatra, lá no Egito. O general Marco Antônio e a rainha Cleópatra passam, então, a ser considerados inimigos de Roma. E aí o Otávio obtém do Senado, do Exército, ele obtém o apoio necessário para realizar uma guerra civil contra Marco Antônio e Cleópatra. Em 31 a.C., na Batalha de Actium, pode ser com 2 Cs aqui também, Actium, na Batalha de Actium, Otávio vence definitivamente as tropas de Marco Antônio e Cleópatra. E Marco Antônio e Cleópatra, vencidos, eles preferem o suicídio às humilhações que seriam submetidos por Otávio. Otávio retorna a Roma vitorioso e aí acaba acumulando vários títulos que garantirão a ele tornar-se o primeiro imperador romano, torna-se o primeiro imperador de Roma. Vai acumular os principais títulos em Roma. O título de príncipe senatus, primeiro cidadão do Senado romano, de imperator, chefe de todo o exército romano, de Augustus, majestade, venerável, divino, pontífice máximo, chefe de todas as religiões em Roma. Você vai notando que nesse momento, à medida que o Otávio vai acumulando títulos, o poder vai se tornando teocrático, não é? O governante em Roma vai
se caracterizando como um representante das divindades. E ele também muda de nome, ele passa a se chamar Caius Júlio César Otavianus. Então, ele traz para si o nome do seu tio, Júlio César. Depois dele, todos os governantes em Roma vão adotar César como um título, né? Muito bem, aqui a gente vai concluindo o nosso assunto sobre República Romana. Finalizamos aqui a nossa República Romana. Bons estudos, fiquem muito atentos. Eu vou ficando por aqui com as minhas leituras. Um grande abraço.